Muito bem, pessoal, voltamos. E, como prometido, né, eu vou fazer aqui um exemplo do uso do compasso em planta baixa, tá bom? Aonde é que eu utilizo o meu compasso? Em certas circunstâncias, em certos pontos na construção de uma planta baixa, que é uma das características, né, do desenho técnico, que é a planta baixa, a planta elétrica, né, e tal. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui em primeira mão? Eu vou montar, né, vou criar aqui um cômodo, tá? Um cômodo qualquer, tá? A- sem me aprofundar muito na questão de escala, de tamanho e tal. É mais para mostrar a importância do compasso, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Essa minha planta baixa, ela vai ser um cômodo, tá legal? Como eu estou utilizando a régua, eu vou utilizar aqui a escala, ó, eu vou usar a escala 1/100, né? O que isso significa? Deixa eu colocar melhor aqui. Ó, vou usar a escala 1/100. Isso significa o seguinte, que a cada 1 centímetro que eu trace na minha régua aqui comum, eu estou representando 100 centímetros em objeto real. Tá legal? Então, se eu traçar aqui, vamos dar um exemplo. Se eu for traçar 2 centímetros, na realidade, esse 2 centímetros ele está representando 200 centímetros na escala normal. Beleza? Então, essa é a regra da escala. Tá bom? Então, repetindo. Eu vou usar a escala 1/100, aonde o centímetro que eu traçar na minha régua vai representar 100 centímetros. Então, vou dar um exemplo bem fácil aqui para a gente entender. Vamos supor que aqui no meu desenho eu trace do 0 ao 5. Ó, tracei do 0 ao 5. 5 centímetros na minha régua. Então, para o desenho técnico, para quem está interpretando este traço, e quando eu digo que ele está na escala 1/100, aqui em cima, né, eu não posso escrever 5 centímetros. Por quê? Porque 5 centímetros foi o que eu tracei, não o que ele representa. Ele vai representar o quê? 500 centímetros, não é isso? Se 1 centímetro representa 100, 5 vão representar 500 centímetros. Mas convenhamos que escrever 500 centímetros em uma planta baixa não é convencional, não é algo comum. Você trabalha com metros, não é isso? E quanto é que vale 1 metro? Né? Se a gente lembrar da nossa escala, né, de métrica, né? Escala métrica, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Lembra disso? Nossa escala métrica. Quando eu digo que algo tem 100 centímetros, significa que ele tem 1 metro. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, se deste ponto até este tem 500 centímetros, aqui eu vou escrever o quê? 5 metros. Perfeito? Então, a medida que representa este traço vale 5 metros. Perfeito? Muito bom. Então, entendida a escala, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parede, né? Lembrando que quando a gente monta uma planta baixa, essa planta baixa, essa residência, ela é composta de paredes. E paredes têm espessuras específicas, né? Desculpa, tem espessuras determinadas. Que como a gente não está dando aula de planta baixa, eu não vou aqui chegar a esmiuçar, né, esse assunto de planta baixa. Eu vou adotar aqui utilizar, digamos assim, como um rascunho para depois, né, em outras ocasiões, a gente incrementa. Bom, então vamos lá. Ó, eu fiz um outro traço, então traço duplo. O traço duplo representa a minha parede, ok? Então tá aqui, essa é a parede do meu quarto, digamos assim, que tem 5 metros. Então vamos lá, vamos continuar. Então, ó, essa parede aqui tem 5 metros,
Essa daqui, ó, eu vou fazer do 0 ao 4. Ó, linha dupla, não esquece. 4. Se esta parede tem 4 centímetros na minha régua, e eu estou usando a escala 1 para 100, quanto é que tem essa medida da parede? Em metros. Terá 4 metros. Perfeito? Então, sempre lembrando da escala. Ok, então, acho que dá para fechar aqui, né? Ó, 4 metros de um lado, 4 metros do outro lado. Vou fazer sempre aquela paredinha aqui, ó, do lado, tá? Lembrando que não estou levando em consideração a espessura, tá? Para a gente poder agilizar um pouco, ó, 4 metros. Muito bem, então se aqui eu tenho já as 3 paredes do meu quarto, eu preciso da quarta parede. Lembrando que na quarta parede, ela tem que ter uma entrada, né? Essa entrada é a minha famosa porta. Claro, eu preciso de porta para entrar nesse quarto. Então vamos lá, como é que eu vou fazer e representar a porta dessa minha casa, desse meu cômodo? Vamos nessa. Eu vou fazer aqui agora, amigos, linhas bem fraquinhas, tá? Porque depois eu vou reforçá-las. Então vamos lá. Fiz uma linha fraquinha aqui. Não sei se você vai conseguir enxergar aí, mas de qualquer forma é só para ter uma orientação. Tá dando para ver aí? Bem fraquinho. Depois eu reforço, tá? Então tá aqui. Então aqui, ó, eu preciso desenhar a minha porta. Então a minha porta, ela tem algumas, lembrando de novo, tem algumas especificações, né? Eu tenho portas, se você nunca parou para medir a porta da sua casa, ela provavelmente deve ter 2 medidas, ou uma ou outra. Provavelmente ela tem 70 centímetros ou ela tem 80 centímetros. Se você pegar a sua trena, se você puder, né, depois em casa, aí dá um pulo lá, pega uma trena, pega uma régua, mede a largura da sua porta. Vê se ela tem 70 ou 80. Por que eu digo que essas medidas podem ser da sua porta? Porque são medidas padronizadas, né? Quando você vai comprar uma porta para instalar na sua casa, você já tem medidas prontas nas fábricas, né, nas lojas. E essas são algumas delas. Então vamos lá. Como que eu vou representar uma porta, por exemplo, de 80 centímetros? Como que eu vou representar ela? Qual é o tamanho aqui na minha régua? Bom, se a minha porta... Vou fazer aqui a caneta, tá? Vou fazer a escala, tá? Se 1 centímetro, 1 centímetro corresponde a 100 centímetros, 80 centímetros vai corresponder a quanto? Tá vendo a conta que a gente precisa fazer? Então, se 1 centímetro equivale a 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1 metro, tá vendo? 1 metro. Qual vai ser a medida que eu tenho que colocar na régua para representar os 80 da porta que eu preciso, porque é o tamanho padrão da porta? Ó, regra de 3. Famosa regra de 3. Ó, como é que funciona a regra de 3? É a aplicação cruzada, né? Este multiplica com este e este multiplica com este. E aí a gente gera a igualdade. Vamos tentar fazer? Então vamos lá, ó. 100 vezes x, 100 vezes x, terá que ser igual a 1 vezes 80. Uma coisa importante, percebe que todos estão na mesma unidade? Ó, centímetro, centímetro e centímetro. Professor, se a minha medida tivesse em metro, em quilômetro, não pode. Você tem que fazer o cálculo com todos na mesma unidade. Beleza? Então, aqui, ó, 100 vezes x é igual a 1 vezes 80. 1 vezes 80, fácil, né? 1 vezes 80 é 80. Ok. E aqui, ó, se de um lado está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Não é isso? Matemática. 80, o 100 vai passar para o outro lado, fazendo o quê? A divisão. Então, 80 dividido por 100
Ó, quem quiser e souber fazer o esquema da simplificação, ó, fica fácil, né? 0 em cima com 0 embaixo eu posso cortar. E aí sobrou 8 dividido por 10, que vai dar 0,8 centímetros. Que na minha régua, professor, e na régua vai ser o quê? Ó, do 0 até o 8º tracinho, que aqui na minha régua vai ser 8 milímetros. Ok? Então vamos lá, vamos marcar ele. Ó, lembrando que a porta, né, ela fica na coluna. Ó, eu tenho que determinar em qual coluna essa minha porta vai ficar. Eu vou colocar ela aqui, tá? Ó, tem um pequeno espaço da dobradiça, né, do caixonete, né, onde vai ser colocada a minha porta. E olha aqui, ó, do 0 ao 8º, ó, 5, 6, 7, 8. O professor ficou pequenininho assim mesmo? Sim, é assim mesmo. A escala 1 para 100, ela não é uma escala grande não, pessoal, é uma escala pequena. Então, eu vou reforçar agora, ó, estou reforçando o que eu tinha feito. Olha o vão aqui agora que apareceu. Este vão é por onde a minha porta vai ser, é aonde a minha porta vai ser instalada. Olha só que legal. Beleza? Fácil até aí? Então, importante, falamos de escala, falamos de planta baixa. Tá faltando a aplicação do compasso, né? Pô, professor, onde vai entrar o compasso aí agora? Olha só. Vou apagar aqui, ó. Você concorda comigo que quando você tem uma planta baixa dessa daqui, você tem uma porta, percebe? Imagina que você está olhando de cima para baixo, tá? Você está olhando, você está tendo uma visão superior. Tá aqui a abertura da porta, ó, como se a porta tivesse aberta. Então, eu preciso demarcar aqui qual vai ser o arco dessa porta, não é? O arco dela, por quê? Vamos imaginar que eu esteja fazendo e criando uma planta e aqui fica um móvel, uma cadeira, uma mesa, um armário. E eu tenho que determinar, a porta tem que ficar livre, né? Para não ter obstáculo. Então, lá vou eu, ó. Ponta seca, de novo, ó. Lembra da ponta seca? Ó. Ponta seca na dobradiça da porta. Olha só que interessante. Ponta seca, ó. PS. Ponta seca na dobradiça da porta. E o grafite na abertura da porta. Tá aqui. Ponta seca aqui, grafite aqui. Qual é o valor dessa abertura aqui, amigos? Aqui, ó. Essa distância daqui a aqui tem quanto? Tá aqui, ó. Tem 0,8. Então, quando você for fazer o arco, ó, mantém a ponta seca presa, desliza o grafite para cima. E aí, o que vai acontecer? Você vai criar o arco da minha porta. Então, ó, a minha porta precisa ser daqui até aqui. E aquele pedacinho ali que ficou, você sempre tendo cuidado de limpar o desenho, tá? Passei um pouquinho a mais ali. Então, tá aqui, ó. Então, na realidade, a minha porta, ela vai terminar aqui. Ok? Então, ó, funcionalidade do compasso para a planta baixa. Abertura de porta. Se você for um cara que esteja fazendo a baixa e a elétrica junto, ó, professor, eu vou fazer a planta elétrica aqui também. Como é que eu faço? Na planta elétrica, você tem, ó, o ponto de luz. Caraca, professor, difícil isso, hein? Amigo, o ponto de luz é o quê? É um círculo. E você vai fazer esse círculo com o quê? Com o compasso. Tá bom? Isso aqui já são propriedades da elétrica, que aí provavelmente você deve estudar um pouco mais à frente. Tá bom? Então, ó, ponto de luz se faz com compasso, arco de porta se faz com compasso, porta dupla você faz com compasso, né? Aquela porta que abre assim, né? Então, você faz com compasso também. Enfim, são as aplicações do compasso em algumas atividades de desenho técnico. Perfeito, meus amigos?
Bom, então vou deixar aí a dica para você praticar isso aí em casa. Monta o seu quarto, por exemplo. Ah, professor, eu queria fazer a planta do meu quarto. Então vai lá, ó, pega a trena, vê quanto é que tem a sua parede de fundo, quanto é que tem a sua parede de lado, vê quanto é que tem a sua porta e monta a planta da sua casa. Tá bom? É bom que você já pratica essas recomendações técnicas. Meus amigos, ó, mais uma vez um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.